23, versículo 11. Atos, Novo Testamento. Atos é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Depois de Atos, Romanos, depois 1 Coríntios, 2 Coríntios. Por aí vai. Se você encontrou qualquer um desses livros, você está perto. Em nome de Jesus. Capítulo 23, versículo 11. Glórias a Deus. Quem pegou a camiseta já? Quem já abriu para olhar? O que vocês acharam? Ganhou? Vai ganhar. Vai ganhar. Olha aí, Deus é bom. Ficou linda a camiseta, né? Show de bola. Então, quando nós for para a praça, todo mundo com a camiseta. Amém? Glórias a Deus. Então, Atos 23, 11 diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Amém, queridos? Glórias a Deus até aí. E eu quero colocar vocês a par do que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo estava preso em Jerusalém. E aqui ele chegou diante do Sinédrio. Se você ler todo o capítulo 23 aqui, antes um pouco esses versículos anteriores, você vai entender o contexto do que estava acontecendo. Ele pregou o Sinédrio, ele falou do Senhor ao Sinédrio, testemunhou de Cristo lá, acusou os caras lá de terem matado Jesus. Foi um reboliço. E aí a população ficou incitada acerca do apóstolo Paulo e estavam tentando até espancar ele, estavam tentando até naquele momento matar ele na porrada. E aí então ficaram com medo dele ser espedaçado e levaram ele para dentro do palácio, lá onde ele estava preso. Ele viu que ali eles iam matá-lo, e ali nesse momento ele até, você vai ver que depois disso, ele até apela a Roma. Ou seja, ele diz: opa, vocês não podem me matar, eu sou cidadão romano e eu quero uma audiência com o imperador. Por ser cidadão romano, ele tinha direito de pedir isso. E aí ele era obrigado aos judeus entregar ele aos romanos e ele ser escoltado em segurança até Roma. Só que eu acho interessante aqui porque nesse momento, imagine a aflição dele, preso, com risco de morte, sozinho, no meio depois de ter pregado a Cristo, depois de ter falado com Cristo. Aí, à noite, ele está na cadeia, sabe-se lá o que passava na sua cabeça naquele momento. E a Bíblia diz aqui que na noite seguinte, o Senhor colocou-se ao lado do apóstolo Paulo. E nós podemos ver que no ministério de Paulo acontece algo fenomenal que difícil, nós não vemos em nenhuma outra parte da Bíblia. A gente sempre ouve falar, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, mas o próprio Cristo aparecia em pessoa para o apóstolo Paulo. Em pessoa, assim como foi na estrada de Damasco, assim como durante seu ministério o apóstolo Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele mesmo viu a Cristo e naquele momento Jesus se põe ao lado dele. E é claro que eu não estou querendo nos comparar ao apóstolo Paulo. Eu acredito que nenhum de nós enfrenta ou já enfrentou ou sequer já imaginou enfrentar as aflições que o apóstolo Paulo enfrentou por Cristo. Nenhum de nós aqui com certeza tem todo o preparo, todo o estudo que o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo foi estudado, foi formado aos pés de Gamaliel, o maior mestre daquela época, daquela região. Um judeu de judeus, fariseu de fariseus, tinha todo o preparo e ainda convertido ao cristianismo, ou seja, ele conhecia judaísmo, conhecia cristianismo, era cidadão romano. Preste atenção nas credenciais desse cara. Não era alguém qualquer que a gente estava falando aqui. Mas na nossa vida, com a intimidade que temos com Deus, embora nenhum de nós sejamos o apóstolo Paulo, mas nós somos nós nesse tempo, nesses dias, vivendo as nossas dificuldades, enfrentando as nossas mazelas.
enfrentando as depressões do dia a dia, enfrentando as lutas do nosso dia, enfrentando ventos contrários, tempestades, enfrentando toda sorte de coisas que vêm contra a nossa vida, talvez nosso ministério, quem tem ministério, e acredito que todos nós temos um ministério, alguns apenas ainda não descobriram, mas todos nós fomos chamados por Deus para fazer alguma coisa. Então, todos nós enfrentamos nossos problemas e os nossos dilemas. E todos nós estamos sujeitos e suscetíveis a estar um dia à noite sozinhos. Quem nunca passou uma noite que pensou que estava só? Quem nunca enfrentou uma noite dramática, uma noite difícil, uma noite angustiante, uma noite em que ninguém mais tinha como viver aquilo com você e que você muitas vezes passou horas e horas com insônia e angústia no seu coração, com dificuldade, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E o apóstolo Paulo aqui, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus se coloca ao lado dele. E eu tenho algo para falar que muitas noites Cristo se coloca ao nosso lado. Embora não se coloque fisicamente, da forma que aqui relata a palavra de Deus referente ao apóstolo Paulo, mas ele fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. E a primeira palavra que Jesus Cristo coloca, eu fico imaginando, e eu tenho autorização e autoridade para falar como o apóstolo Paulo estava se sentindo quando nós lemos a primeira palavra que Jesus fala para ele. A gente não sabe, talvez ele estava ali acovardado, difícil de acreditar e ver um apóstolo Paulo acovardado, mas talvez ele estivesse ali angustiado, aflito, sem saber o que fazer, para onde ir, sem saber que decisão tomar. E a primeira palavra que Jesus Cristo fala para ele é coragem. Quantas vezes na noite, de madrugada, no nosso travesseiro, somente você e Deus, talvez acordado, você pensou, Senhor, o que eu faço da minha vida? Para que lado eu vou? Eu corro para cá, eu vejo dificuldades, eu olho para cá, eu vejo problemas. Eu não sei que decisão tomar. Eu não sei nem o que dizer na reunião amanhã, eu não sei nem o que fazer quando eu abrir os meus olhos amanhã, o que eu vou fazer. E naquele momento, quando você fala com Deus, você sente uma paz em seu coração, como se Deus estivesse falando para você, ei, coragem, coragem. Eu e a pastora, nós temos um ditado. Na nossa casa é assim, amor, eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Mas vai. Eu tô com medo. Faz com medo mesmo. Porque o que nós não podemos deixar é que a angústia, o medo nos paralise, nos vença, nos impeça de prosseguir, de tomar as decisões que precisamos tomar. O que vai ser do meu amanhã? Meu Deus, se eu tomar essa decisão aqui, quem vai se levantar contra mim? Amados, isso não importa para você. O que importa para você é a decisão que você tomará em Cristo e de que forma aquilo vai arrumar a sua vida. E se Cristo está com você ou não. Porque às vezes nós tomamos decisões para agradar homens e mulheres e o próprio Espírito Santo se afasta de nós. Às vezes nós tomamos as nossas decisões por aquilo que nós vemos e não mais por aquilo que nós estamos crendo, e nós vemos o Espírito do Senhor se afastar das nossas vidas e não ver mais, e paramos de ver e de senti-lo. Quando na verdade o que nós desejamos fazer, às vezes não é o que é necessário. Quantas vezes você teve vontade de desistir? Quantas vezes você teve vontade de jogar tudo para o alto? E eu nem aqui estou falando acerca só de ministério, eu falo acerca de vida. Quantas vezes, e eu vou voltar aqui ao testemunho da Rai, por isso pedi para ela trazer o testemunho antes, quantas vezes essa menina virou a noite chorando, porque no outro dia teria que enfrentar
vou tratar assim suas algozes lá, onde ela estava sendo escanteada, mal falada, maltratada. Quantas vezes? Seus perseguidores. Quantas vezes você não poderia dar um testemunho desse? E o que nós precisamos entender que Deus fala conosco através desta mensagem. Qual é a primeira palavra que Jesus Cristo falou para o apóstolo Paulo quando o encontrou? Qual é a palavra que ele fala para você quando você está numa situação dessas? Coragem. Ele não pode, às vezes, dizer para você, vai passar. Às vezes não vai. Ele não poderia falar para o apóstolo Paulo, calma, vai passar. O amigo diria isso. A pessoa que vai passar a mão na sua cabeça e dizer, calma, vai passar. Às vezes não vai passar. Às vezes o que você tem que fazer é tomar uma decisão. Porque se você continuar naquela situação, você vai viver eternamente aquela situação. E você precisa decidir, eu não vou mais viver isso. E eu vou tomar a decisão por Cristo. E então, quando você decide, Cristo olha para você e fala, coragem. Da mesma forma que tu testemunhou aqui em Jerusalém, testemunhará em Roma. Mas coragem. Coragem. Da mesma forma que eu te defendi aqui, vou te defender lá. Da mesma forma que tu enfrentou os problemas aqui comigo ao teu lado, enfrentará problemas lá também comigo ao seu lado. Porque ser cristão não é estar isento de dificuldades e problemas, mas é enfrentá-las com alguém que é mais poderoso do que elas. É enfrentá-las com alguém que é mais poderoso do que a situação que você está vivendo, do que a dificuldade que você está enfrentando. Embora talvez pareça que vai te destruir, embora pareça que aquilo vai esmagar o seu coração, esmagar o seu peito, tem alguém que guarda o seu coração, tem alguém que guarda o seu peito, basta que ele esteja aí dentro. Basta que ele seja o primeiro lugar na sua vida. Quando você pensar em algo ou alguém, Cristo precisa ser o filtro. Cristo precisa ser o filtro. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que a minha paz seja o vosso juízo. Que a paz de Cristo seja o vosso juízo. Ou seja, eu estou aflito. E muitas vezes você sabe que tomar algumas decisões vai lhe causar problema, e aí o que você faz? Você ainda assim as toma. Você ainda assim faz aquilo que a palavra diz para não fazer, aquilo que o Espírito Santo já testificou seu coração para não fazer. Você faz aquilo às vezes que o Senhor só faltou aparecer para você como ao apóstolo Paulo dizendo não faça. E ainda assim nós teimamos em fazer. E muitas dificuldades que nós enfrentamos somos nós mesmos que nos colocamos nela. Nós mesmos que entramos nela, nos colocamos nela e depois perguntamos, Deus, como eu saio daqui? Aí Deus olha e fala, para começo de conversa, tu nem deveria ter entrado aí. Nem deveria ter entrado aí. E quantas vezes nós que somos pais ou mães, nós aconselhamos nossos filhos, não faz. Ele vai lá, faz, toma na cabeça. E agora? Quero ajuda. Nem era para ter entrado. Mas o que um pai ou uma mãe faz? Vai lá e socorre. Deixa eu passar um pouquinho de trabalho primeiro, mas depois socorre. E com Jesus é assim. Com Deus é assim. Não que ele deixe passar um pouco de trabalho. As nossas escolhas trazem as nossas consequências. O apóstolo Paulo sabia, embora ele tenha tido um chamado para fazer aquilo, ele sabia o risco que ele corria nas suas viagens missionárias. Ele sabia o risco que ele corria em estar em Jerusalém. E ele sabia o risco que ele corria quando ele apela ao imperador. Quando ele apela a César. Ele sabia
o risco que ele estava correndo. Tanto que depois, você vai ver nos próximos capítulos, mas ele cumpre o seu chamado com louvor. Com louvor. Porque Deus disse para ele, Senhor Jesus disse para ele, da mesma forma que tu fez aqui, eu vou te levantar para fazer lá. Talvez o que Deus esteja fazendo essa noite é nos dando um novo ânimo. Talvez o que Deus esteja fazendo essa noite é dizendo assim, filho, olha, pode ser que esteja bem difícil agora, mas fique tranquilo. Eu vou te levar para um lugar onde você vai fazer ainda mais. Mais responsabilidades, mais dificuldades. Quanto maior o nosso alcance, maiores são os nossos detratores. Hoje fala haters. Quanto maiores o nosso alcance, quanto maior a nossa dedicação à obra, quanto maior a dedicação a Cristo, mais dificuldades no caminho nós vamos enfrentar. Mas por isso, então, vamos abandonar a Cristo? O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, de maneira nenhuma, de modo algum. Porque fomos chamados por Ele para estar nessa terra, falando acerca dEle, ministrando acerca dEle, fazendo a sua obra, levantando talvez a nossa voz. Ah, mas eu não fui chamado para pregar, então faça de outra forma, mas faça algo, faça. Eu só sei dirigir. Pegue então as pessoas no seu carro e leve para a praça para que elas evangelizem. Você estará evangelizando da mesma forma. Não, mas nem dirigir eu sei. Ah, mas eu tenho condições de ajudar a comprar a Kombi. Então compre a Kombi para alguém dirigir, para outra pessoa pregar. Mas existe trabalho e obra para cada um de nós. Não é porque às vezes nós não sabemos fazer uma coisa que nós não podemos fazer outra. Só que para cada rumo, para cada direção que nós tomar, nós vamos enfrentar as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. O mundo e as coisas que estão nele não são aleatórias, elas convergem. E quando eu falo mundo, entenda este século que está sujeito ao Deus deste século, convergem sempre para uma coisa: resistir à igreja do Senhor. Porém, a palavra de Deus fala que quando nós estamos em Cristo Jesus, nada pode nos parar. Nada pode parar você. Embora você esteja angustiado, embora você esteja vivendo em dificuldades, embora você esteja talvez com seu coração aflito, apertado, doendo, com a sua mente, sua cabeça parece que vai explodir, com todas as dúvidas que você possa ter em referência à sua vida, ao seu ministério, às suas próximas decisões. Se Cristo estiver junto com você, você tomará as decisões assertivas. Tomará as decisões assertivas. E você não poderá ser impedido. Nós jamais poderemos ser impedidos. O apóstolo Paulo, e hoje foi aberta a reunião aqui trazendo o espinho na carne. Parece que hoje Deus queria falar sobre aflição. Parece que hoje Deus queria falar sobre aflição. Peço que vocês orem por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Que essa última semana, amados, vou falar um negócio para vocês. Não é para amadores. Só Jesus. Mas em meio a todas essas lutas, Deus ainda permite que nós venhamos a testemunhar do seu amor. E eu sei que isso não é uma exclusividade nossa. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, mas fique no seu coração. Quem aqui não enfrentou alguma situação complicada essa semana? Ou nos últimos 10 dias, 15 dias? Quem não? Quem não? O problema é que às vezes... Você está rindo? O problema é que às vezes nós pensamos que aquilo vai acabar com nós. Meu Deus, pastor, parece que eu vou morrer.
calma, você não vai morrer por isso. Isso vai te fortalecer, porque de madrugada, quando você estiver chorando e orando, Cristo vai parar ao seu lado, vai olhar para você e vai dizer: coragem! Te levanta daí e vai fazer o que eu te mandei. Vai fazer o que eu te mandei, porque às vezes nós estamos há meses, há anos chorando, angustiados e sequer iniciamos o que ele mandou. O apóstolo Paulo, nas 2 vezes que ele reclama e a pastora bem trouxe o espinho na carne, imagine uma angústia tremenda e ele ainda fala: por 3 vezes orei para que me tirasse esse espinho. Mas não, o inimigo vem e esbofeteia a minha cara por causa disso. E aí o Senhor olha para ele e fala: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quantos de nós podemos falar? E a Bíblia ela é maravilhosa, né? Quantos de nós podemos falar assim? Diga ao fraco: eu sou forte. Quantos de nós podemos dizer: quando eu sou fraco, então eu estou fortalecido pelo Senhor? Porque quando nós não podemos mais, vem a mão dele e faz assim, ó. Eu não vou contar a historinha aqui, eu acho que todo mundo já ouviu falar naquela cartinha escrita Pegadas na Areia. É bem assim, queridos. É bem assim. Quando nós pensamos que estamos desassistidos, quando nós pensamos que fomos abandonados, ali é que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Ali é que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. E aí nós nos levantamos mais fortes do que antes. Mais fortes do que antes. E os próximos dias são maravilhosos. Até que se levanta o quê? Um novo problema. Uma nova dificuldade. Uma nova aflição. Uma nova angústia. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a vida com Deus é de glória em glória. Porque nós vamos vencendo essas etapas. E eu vou falar algo para você. Quantas angústias e dificuldades você já teve na sua vida? Olha, dá para encher mais do que 2 mãos, né? Então, quantas vezes você pôde glorificar a Deus porque você não foi destruído? Que você renasceu em Cristo. Você renasceu em Cristo Jesus. Porque é isso que Ele faz conosco. Quando estamos em dificuldade, Ele para e fala: ei, tenha coragem. Para Josué, Deus disse: seja apenas forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E Josué conquistou a terra prometida. Josué guerreou 40 anos depois daquilo. Quantos anos você está guerreando? Por quantos anos você está guerreando? Por quantas semanas? Por quantos dias? Por quantos meses? Ah, pastor, eu não aguento mais. Já faz 3 dias que eu estou nessa dificuldade. Sabe, amados? Isso não pode te ferir. Isso não vai te destruir. Não vai te destruir. E nós vamos sair mais que vencedores, mais uma vez. De toda acusação, de toda dificuldade, de toda aflição que você possa sentir no seu coração, de toda angústia que você possa sentir no seu coração, Deus vai fazer assim, ó. Você vai florescer. Em nome de Jesus. Eu quero orar contigo nessa noite. Em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus quer fazer você florescer. Em nome de Jesus. Procure uma igreja. Amém.